E aí pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo do Vlog Diários. Hoje eu resolvi gravar um vídeo rápido para vocês aqui sobre um assunto que eu julgo muito importante e que inclusive esteve na mídia nesses últimos dias, que é o resultado do exame do CREMESP. Só para contextualizar quem não sabe muito bem o que é isso, basicamente o CREMESP é o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. E todo ano essa instituição aplica uma prova voltada para os médicos recém-formados ou terminando a faculdade no 6º ano, com o intuito mesmo de avaliar o ensino das faculdades médicas e para ver como que os médicos recém-formados estão se saindo nesse tipo de prova. A grande maioria dos participantes são médicos recém-formados ou estudantes do 6º ano do estado de São Paulo, mas pessoas de outros estados podem se inscrever para a prova também. A prova nos seus moldes atuais é composta exclusivamente de questões múltipla escolha, são 120 questões no total. Para você ser considerado aprovado, você tem que atingir 60% de acertos. E se você nunca tinha ouvido falar sobre essa prova, talvez a primeira dúvida que surja na sua cabeça é obrigatório fazer essa prova e ser aprovado para eu conseguir exercer a medicina, para eu poder ser médico? E a resposta para essa pergunta é não. Pelo menos ainda. Realmente esse exame ainda não tem um caráter obrigatório para você conseguir o seu CRM, seu registro no Conselho de Medicina. Então, apesar da grande maioria das pessoas que eu conheço terem feito essa prova, ainda existe um ou outro que preferiu não fazer e tudo mais. Só que daí entra uma questão. Nos últimos anos, nós temos percebido um grande aumento e uma tendência às pessoas apoiarem um exame de ordem na medicina. Um exame de ordem seria como se fosse a OAB para os advogados. Então, para você poder ser considerado um advogado, você precisa passar na OAB. Da mesma forma, existem muitas propostas para que haja alguma prova desse tipo para a medicina. Então, todos os médicos recém-formados teriam que fazer uma prova, atingir um mínimo de nota necessário, para a partir daí você conseguir seu registro e poder exercer a sua profissão. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, era uma ideia ainda com poucos defensores e não havia propostas muito sólidas em relação a isso, projetos e tudo mais. Mas ao longo desses últimos 5 anos, dessa última década, depois da grande abertura de novas escolas médicas e o aumento exponencial de recém-formados, essa ideia de que deve haver um controle mais rígido na qualidade dos profissionais da saúde está cada vez mais forte. E o exame do CREMESP tem essa ambição de querer assumir a liderança nesse sentido. E outra coisa que é importante salientar, que apesar de não ser obrigatório você ser aprovado nessa prova para conseguir o seu registro médico, muitas instituições aqui no estado já estão colocando como pré-requisito para você poder trabalhar nelas, você ter sido aprovado no exame do CREMESP. Então tem muitos programas de residência, empregos em hospitais conhecidos, bons, cargos em prefeituras que exigem você ter sido aprovado ou ter feito pelo menos essa prova do CREMESP. Resumindo tudo isso, a tendência é que esse exame seja cada vez mais importante e que cada vez mais pessoas tenham que prestá-lo todo ano. Tá certo, e agora que vocês já entenderam um pouquinho do contexto, eu vou comentar sobre as notícias que saíram sobre o resultado dessa prova. O próprio CREMESP, algum tempo depois da prova, todo ano divulga um relatório com algumas estatísticas sobre número de aprovados, quais foram as questões mais erradas, qual área os alunos foram melhor e tudo mais. E neste ano, 39, alguma coisa, praticamente 40% dos recém-formados que prestaram a prova do CREMESP não foram aprovados, não atingiram a nota mínima de 60%. Inclusive eu vou colocar o link para baixar esse documento aqui na descrição, para se vocês quiserem dar uma olhada nele completo. E é claro, esse é um assunto que acaba sendo de interesse da população em geral, então a mídia vai lá e noticia isso. E além dessa estatística da porcentagem de candidatos que não foram aprovados, a mídia pegou alguns números que foram até divulgados pelo próprio CREMESP e meio que também deram bastante destaque, bastante enfoque para esses números. Um exemplo é que na prova desse ano tinha uma questão sobre pressão arterial. E a questão até que era bem complexa, ela abordava vários aspectos sobre pressão arterial, por exemplo, técnica de aferição, diretrizes, fisiopatologia, então não era tão simples assim. Por causa disso, essa pergunta teve uma porcentagem grande de erros, mais de 70 e poucos % dos candidatos erraram essa pergunta. E daí a mídia, os sites de notícia, pegaram esses números e também colocaram em destaque nas manchetes. Por exemplo, 70 e poucos % dos médicos não sabem medir pressão arterial. Eles colocaram literalmente com essas palavras. E tem muita coisa para ser discutida nesse assunto, nem sei se eu consigo fazer um vídeo só sobre isso, mas o que eu queria falar nesse vídeo especificamente é que nós precisamos ter calma ao analisar esse tipo de dados. Por exemplo, vamos falar primeiro dessa parte dos 40% dos candidatos que não foram aprovados. Quem exerce a medicina, ou aliás, qualquer profissão,
sabe que não dá para avaliar a capacidade de um profissional apenas por uma prova. É claro que a sua capacidade verdadeira como médico você vai acabar demonstrando no dia a dia, com suas condutas, com a sua ética, com a sua relação médico-paciente, com as suas habilidades manuais e tudo mais. É um conjunto de fatores. E é claro que uma prova dessas acaba não avaliando toda essa complexidade que é ser um bom médico. Porém, a prova avalia um aspecto que também é muito importante, que é o conhecimento teórico sobre a medicina. Eu fiz a prova esse ano, felizmente eu consegui ser aprovado e eu achei a prova média, tanto em termos de qualidade quanto em termos de dificuldade. Então tinha umas questões muito ruins, tipo totalmente aleatórias, claro que tinha, mas tinha questões boas e eu acho que a grande maioria delas era média em termos de qualidade e dificuldade. Então, particularmente, eu até me surpreendi um pouco quando vi que 40% não tinham sido aprovados. Considerando o nível da prova, eu achei que esse número seria menor, então que mais pessoas seriam aprovadas. E eu não acredito que dentre esses 40% que não passaram, isso faz deles um mau médico, ou que isso seja o único fator determinante para a gente falar se ele é bom ou não. Então, quando você lê uma manchete dessas, acho que cada um tem que refletir sobre o que significa e refletir se acha necessário fazer um exame de ordem, se acha necessário ter uma avaliação maior da qualidade dos médicos e tudo mais. Eu acho que é importante todos pensarmos sobre isso quando tem uma notícia dessas. E esse dado dos 40% não aprovados, pelo menos é uma coisa mais objetiva. Então, 40% dos médicos que prestaram a prova não atingiram 60% da nota. Agora, o que me deixou um pouquinho mais revoltado foi a outra parte da manchete, que foi aquela parte que eu dei de exemplo, que 70% dos médicos não sabem medir pressão arterial. Esse tipo de afirmação em uma manchete eu já considero um pouco de extrapolação de dados. 70% dos candidatos erraram uma questão sobre pressão arterial? Sim, isso é um dado objetivo, mas isso não quer dizer que todos esses candidatos não saibam aferir a pressão arterial de um paciente. Isso porque a questão é feita justamente para confundir o candidato, para você que está no vestibular ou que já passou pelo vestibular. E a mesma coisa que você errar uma questão de interpretação de texto, por exemplo, e só por causa disso eu afirmar que você não sabe português. Numa questão de interpretação de texto, a resposta está ali, está na sua língua nativa. Mesmo assim, nós erramos frequentemente. Por quê? Porque a questão é feita para você errar. Então eu acho uma coisa muito forte você afirmar que 70% dos médicos não sabem aferir a pressão arterial com base em uma questão só. E daí o Vlog Med começou a receber muita mensagem perguntando sobre o que a gente achava disso, e de pessoas preocupadas. Meu Deus, para onde vai esse país? Para onde vai o ensino médico? Não tem esperança no mundo. E eu resolvi gravar esse vídeo justamente para isso, para fazer a introdução sobre o assunto, para explicar o que é esse exame do CREMESP e para passar essa mensagem de reflexão crítica sobre os números. A gente tem que ler as notícias sobre isso, a gente tem que analisar os dados. É uma coisa muito importante nós termos dados objetivos de como anda o ensino médico no nosso país, ou como anda o conhecimento dos recém-formados e tudo mais. Só que a gente sempre tem que ter cautela antes de começar a achar que está tudo perdido, ou afirmar que 40% dos médicos não prestam, que 70% dos médicos nem sabem aferir pressão arterial e coisas desse gênero. A gente tem que pegar esses números e pensar criticamente no que eles significam. E juntamente com outros dados, nós começarmos a formar uma opinião mais sólida sobre isso. Então é isso que eu tinha pensado em falar nesse vídeo. Eu acho um assunto muito importante de ser discutido para todo mundo que pensa em seguir a carreira médica, para todo mundo que está inserido nesse meio. Então é isso, então deixem seus comentários e as suas opiniões aqui embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para receber notificação de novos vídeos. Sigam-nos nas nossas redes sociais para acompanhar a nossa rotina de perto. Se quiserem mandar alguma coisa para a gente ter nossa caixa postal, o vídeo de hoje foi esse e até a próxima, pessoal.